Bom dia! Estamos prosseguindo com a história da igreja. Hoje continuamos estudando aqui, ou seja, lendo, melhor dizendo, sobre a expansão da igreja. E hoje a parte 2. Estamos no capítulo 2 do livro A Igreja, por Moacir Alves. O título desse capítulo é A Organização da Igreja. Estamos no tópico Expansão da Igreja, parte 2. A igreja se expande dentro do Império Romano pela sua administração sábia, forte e vigilante. As autoridades romanas tornaram mais fáceis e seguras as viagens e comunicações entre as diferentes partes do mundo. Os piratas foram varridos dos mares e os marginais das cidades e estradas. Suas bem construídas e conservadas estradas contribuíram sensivelmente para a expansão do progresso e para que o cristianismo alcançasse as regiões mais remotas. Não havia diferenças sociais marcantes dentro das igrejas. Escravos e senhores eram igualados diante de Cristo. As mulheres, antes marginalizadas pela sociedade pagã a que pertenciam, alcançaram posição de honra e de influência. Dentre tantas mulheres notáveis desse período da história da igreja, pode-se destacar Dorcas, da cidade de Jope. Era uma serva do Senhor Jesus que empregou todo o seu tempo trabalhando em benefício dos necessitados, notadamente as viúvas e os órfãos. Pode-se ainda lembrar de Febe, uma cristã fiel e cooperadora da igreja na cidade de Cencreia. Ela sempre esteve na vanguarda no serviço do Mestre Jesus. Vamos conferir isto. Romanos capítulo 16, versículo 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Ela sempre esteve na vanguarda no serviço do Mestre Jesus. Desta forma, a igreja avança para o Ocidente. Filipos foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa, uma das suas igrejas mais fiéis, a única, ao que parece, da qual recebeu ajuda pelos seus trabalhos. Nessa cidade ficou Lucas, o qual voltou a juntar-se a Paulo 6 anos depois. 5 anos mais tarde, Paulo escreveu sua carta à igreja que estava em Filipos. Não se pode esquecer de que foi ainda na cidade de Filipos que se deu a dramática conversão do carcereiro da cidade. Vamos conferir? Atos capítulo 16, versículo 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Como se vê então? A primeira cidade europeia a ser visitada nas viagens missionárias de Paulo foi Filipos, onde ele e Silas foram açoitados e aprisionados. Depois de solto da cadeia, os dois evangelistas corajosamente
continuaram sua jornada para Tessalônica, a uma distância de 160 quilômetros. Em Tessalônica, a imoralidade sexual era uma tentação para os tessalonicenses convertidos. Os eruditos dizem que na cultura greco-romana adultério era encarado com total indiferença ética. A imoralidade sexual era assim tão comum que esses cristãos eram constantemente molestados por esta tentação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vamos verificar isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vaso aqui é mais provável que se refira ao próprio corpo de cada um. Paulo usa esta expressão figurada para ensinar a necessidade de se controlar os desejos sensuais antes que eles os controlem. Paulo escreveu a carta de 1 Tessalonicenses em 52 d.C., durante uma permanência de 18 meses em Corinto. Paulo provavelmente sofria de uma doença nos olhos. Vamos conferir isso? Gálatas, capítulo 4, versículo 15b. Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis. Vejam que impressionante. E por causa disto, ele tinha que escrever com letras muito grandes ou ditar suas cartas para um amanuense, ou seja, um copista, isto é, a um copista. Quando as cartas eram ditadas, eles as assinava para provar que não eram forjadas. Que Deus abençoe você nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, onde quer que você esteja ouvindo este vídeo. Muito obrigado. Se inscreva em nosso canal. Acione o sininho para você receber as próximas notificações e passe esta mensagem para suas redes sociais.